Atos dos Apóstolos, nós vamos ler duas passagens. Primeiro, capítulo 4, versículo 36 e 37, capítulo 4, e depois nós vamos lá para o capítulo 11 de Atos. Nós vamos aprender alguma coisa sobre um personagem conhecido, mas pouco falado, né, e que tem muitas lições para nos ensinar. Atos, capítulo 4, 36, versículo 37. Os irmãos acharam, amém? Diz assim: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, em outras versões, filho da consolação, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Lá em Atos 11, nós vamos ler do versículo 19 ao 26. Atos 11, versículo 19 ao 26. Diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, porém, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desses fatos chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio de Espírito Santo e de fé. Muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o também para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados cristãos. Versículo 24 diz assim: e Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós queremos, Senhor, te agradecer pela tua palavra, que é verdadeira, é eficaz, é pura. E chegou, Senhor, até as nossas mãos em 2012, a história desse homem, Barnabé. Fala aos nossos corações com o exemplo dele, Senhor. Trabalha em nossas vidas, molda-nos para que possamos a cada dia estar no centro da tua vontade e sermos também, Senhor, reconhecidos como os autênticos e verdadeiros cristãos. Essa é a nossa oração. Amém e amém. Que ele está sentado, meu irmão. Quero compartilhar com os irmãos uma mensagem bem simples, mas que realmente é de uma significância extrema, importante para as nossas vidas hoje, em 2012. Se você que trabalha numa empresa, se você que tem um pouquinho de conhecimento sobre as organizações, e nós moramos numa cidade muito industrial, uma cidade que tem bastantes empresas, bastante indústria, você sabe hoje sobre a realidade, né, nos RHs das nossas empresas. E uma das realidades que, estudando esse assunto, nós temos visto, né, é a preocupação das nossas organizações hoje com a mudança rápida de emprego das pessoas, a falta de comprometimento que as pessoas têm com a sua empresa. Em Blumenau, onde sobra emprego, né? Em Blumenau, onde falta mão de obra qualificada, e nós temos visto aí uma migração de pessoas do Brasil todo, principalmente no Nordeste, vindo para cá para arrumar emprego. Alguns, né, até ficam desempregados por falta de mão de obra qualificada, mas emprego no Brasil tem. E aqui também não é diferente. Blumenau é uma cidade que sobra emprego, mas a preocupação das empresas está no seguinte fato:
Quando surge uma oportunidade um pouco melhor, às vezes um salário melhor, às vezes nem vai estar fichado de uma maneira regular, as pessoas abrem mão e vão lá para o outro emprego. E as empresas, elas estão atrás de quem? Estão atrás de pessoas que estão dispostas a se comprometerem com a causa, vestir a camisa daquela empresa, ser fiel àquela empresa. Eu quero ministrar hoje uma palavra com esse tema: vista a camisa do reino de Deus. Vista a camisa do reino de Deus. E quando eu escolhi falar sobre isso, um exemplo muito claro que me veio foi deste personagem chamado Barnabé. Porque Barnabé foi um homem, um cristão autêntico, verdadeiro, que vestiu a camisa do reino de Deus. E é um desafio para todos nós hoje, que vivemos em tempo, e eu sempre repito isso, de um cristianismo medíocre, onde os evangélicos crescem assustadoramente no Brasil, mas as mazelas do Brasil crescem junto e não há uma mudança de sociedade. Isso por quê? Porque assim como está acontecendo nas empresas, no reino de Deus muitos estão vindo para participar, muitos estão aceitando a Jesus, e coloco isso bem claro entre aspas, e dizem-se cristãos, dizem-se evangélicos, mas olhando para a vida dele, você viu que aquela pessoa ainda não vestiu a camisa do reino de Deus. Está faltando a base, está faltando o mais importante. E essa mensagem é de uma importância muito grande, porque muito mais do que uma empresa, muito mais do que os benefícios que uma empresa traz para uma pessoa, o reino de Deus, irmãos, é o que traz o sentido para o nosso viver. A mensagem do Evangelho é o que complementa o ser humano, é o que nos completa, é o que nos vivifica verdadeiramente, é o que dá sentido para o nosso viver. Então nós precisamos realmente vestir a camisa do reino de Deus. E o Barnabé ele tem algumas coisas para nos ensinar, eu separei algumas delas aqui. Quem era o Barnabé? A Bíblia diz que era um levita de Chipre, né, e que estava ali junto com os discípulos de Jesus, e aparece ali, em Atos capítulo 4. Né? A cena é a seguinte: chega então esse Barnabé, pelo que o contexto nos mostra, os discípulos já conheciam ele, e já tinham até dado um apelido para ele, né? Não chamava ele de Zé, né? Não era o José, chamavam ele de Barnabé, não o nome dele, mas chamavam por um apelido, que significava filho da consolação. Ou seja, aí nós já vemos uma característica desse personagem, que os discípulos já reconheceram isso nele. Uma figura que não sabemos se apareceu depois da ascensão de Jesus ou antes. Alguns teólogos, principalmente alguns historiadores lá do começo do século, por exemplo, Clemente, ele já dizia que Barnabé, esse José, ele era um seguidor de Jesus. Ele fazia parte daquele grupo dos 70 discípulos que seguiam Jesus. Só que isso não está na Bíblia, então a gente não pode confirmar. Mas com certeza ele já tinha alguma familiaridade com aqueles discípulos. E a Bíblia nos diz que esse José, ele chega com uma quantia de dinheiro, entrega aos pés dos apóstolos. E o texto diz que ele havia vendido um terreno. Né? E aquela atitude é uma atitude muito linda, e claro, levanta-se daí, nós conhecemos também a história, que não vamos aqui entrar, né? Levanta-se também alguns desejosos de receber o reconhecimento que José estava recebendo, e daí nós temos a história de Ananias e Safira, que forjam lá, né, vendem, mas forjam a questão da quantia, escondem e tal, e a gente conhece a história que eles são mortos. Enfim, o José, Barnabé, ele desencadeia tudo isso. E nós vimos ali na frente, então, no capítulo 11, algumas coisas bastante importantes sobre o José. E Lucas, ele faz questão de marcar Barnabé com 3 características destacáveis. Primeiro, um homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Irmãos, se você procurar na Bíblia,
personagens, heróis da fé, que foram chamados de bom, pelo menos na versão que nós mais usamos, a revista atualizada ou revista corrigida, você não vai encontrar a Bíblia chamando outro homem de bom, como nós vemos explicitamente aqui no caso de Barnabé. E nós, olhando as características de Barnabé, nós conseguimos enxergar por que ele era um homem bom. E nós vemos aqui a característica da abnegação, um homem que vivia já num tempo como o nosso, onde o dinheiro falava muito, o dinheiro determinava status, o dinheiro ele determinava poder. E nós vemos um homem ali que vende o seu terreno, vende o seu bem e coloca todo o dinheiro, abre mão dos recursos financeiros que tinha e coloca o seu dinheiro à disposição do reino de Deus, a fim de que, e daí se você ler depois o versículo seguinte, você vai perceber que outras pessoas também, ficam impactadas com aquilo, e a igreja absorve aquela característica. Diziam então que as pessoas viviam ali em comunhão. As pessoas não se importavam, em possuir, em ter, mas o que elas faziam? Quando viam a necessidade de alguém, entregavam seus bens para os apóstolos dividirem, para que todos tivessem sustento, para que todos pudessem ser ajudados. Essa característica da abnegação, que mostra como esse Barnabé era bom, nos revela isso como um ato de fé, um ato de confissão de fé. Barnabé estava dizendo naquele ato que ele acreditava naquilo que estava acontecendo. Ele acreditava no reino de Deus, acreditava no poder de Deus, acreditava na mensagem do Evangelho, a ponto de abrir mão de seus bens. Quando nós vemos Jesus falando sobre o trono do nosso coração, Jesus já há 2000 anos atrás, ele pega o dinheiro como o maior rival de Deus no coração do homem. Está lá na história do jovem rico, que chega para Jesus perguntando: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus diz: siga os mandamentos. Ele diz: mas isso eu faço, isso eu também faço, isso também faço. Só que Jesus sabia que no trono daquele coração estava o dinheiro. E daí Jesus vai bem lá, pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres. E daí o nosso amigo jovem cai do cavalo, porque no trono da vida dele estava o dinheiro. Dinheiro é bom ou ruim, irmãos? Dinheiro é bom ou ruim? Dinheiro é bom. Todos gostamos de dinheiro. Dinheiro, ele realmente traz muitas facilidades para a vida. Agora, dinheiro também pode ser muito mal. Se o dinheiro assume o coração do homem, assume o coração da mulher, você começa a caminhar para o mal. Você começa a caminhar para o lado errado. E aquela abnegação que nós vemos Barnabé tendo, é uma abnegação que todos nós precisamos ter na nossa vida. Jesus falou dinheiro, e eu estou falando dinheiro hoje, porque em 2012 o dinheiro continua sendo o maior rival do reino de Deus. Nós deixamos de buscar a Deus, deixamos de fazer as coisas para o reino de Deus para buscar o dinheiro, mesmo quando nós já estamos bem, mesmo quando nós já temos o que precisamos, mas nunca é demais para a ambição humana. Mas às vezes não é o dinheiro, às vezes em algum coração tem outra coisa assumir o trono. Se você não desenvolver essa característica de abnegação, assim como nós vimos na vida de Barnabé, você jamais estará vestindo a camisa do reino de Deus e sendo um autêntico militante dessa obra. Aquela atitude de Barnabé revela que ele estava ali, se sentindo responsável pelas pessoas que compunham a igreja. Muitos que passavam necessidade. Ele estava revelando ali o desejo de compartilhar aquilo que tinha com quem precisava. Isso é a abnegação. Isso é a abnegação. Às vezes, deixa eu trazer isso para a nossa vida prática. Às vezes, irmãos, nós compramos um carro zero. Às vezes nós compramos aquele carro do nosso sonho,
e a gente lustra aquele carro, a gente passa cera naquele carro, a gente limpa aquele carro, a gente deixa o nosso carro brilhando. Que bom que você conseguiu um carro novo. Agora, se um dia você estiver saindo do culto e você vê ali uma viúva que está precisando de uma carona, você sabe onde que ela mora, só que ela está com os pés sujos, a sandália está suja de barro, e você não coloca ela no seu carro, não dá uma carona para ela, com medo que ela suje o seu carro, o teu carro está no trono do teu coração. A característica de abnegação não está na sua vida. Isso na tua casa. É claro que hoje é perigoso colocar qualquer um na tua casa. Mas se você tem colocado na tua casa as pessoas pelo status, pelo cargo que tem, pelo carro que anda, pelo dinheiro que possui, cuidado. Cuidado. Talvez você está preso na área financeira. Talvez o seu coração não esteja conforme o coração de Cristo. Não esteja seguindo o exemplo de Barnabé. A abnegação é característica de uma pessoa boa. E que você, meu irmão, seja bom. Que você seja bom. Ajudador é uma outra característica de um homem bom, como Barnabé, que nós vemos muito explícito na vida dele. Nós temos lá em Atos 9, e é onde aparece Barnabé pela segunda vez, a conversão do famoso apóstolo Paulo. Antes era o Saulo que perseguia, que matava cristão, e era o mais radical de todos os fariseus. Saulo que pega uma carta de autorização para ir para Damasco, matar todos os cristãos que ele conseguisse. Só que no meio do caminho ele tem um encontro com Jesus. Ele cai do cavalo, a gente conhece a história, vem Ananias, ora por ele, Paulo se converte, começa a pregar já lá em Damasco, mas daí, quando o Paulo, agora um novo homem, convertido, tenta se juntar com a igreja, tenta procurar a ajuda dos apóstolos, aqueles que andaram com Jesus, o que ele recebe? Um não. Você não é bem-vindo. É claro que muitos estavam com medo, muitos estavam preocupados, realmente ele tinha se convertido ou se era mais uma armação, se fingir de cristão para pregar os cristãos. Mas nós temos um homem que aparece na cena, um grande ajudador, o Barnabé. E ele vai lá conhecer se realmente o Saulo tinha se convertido no Paulo. E ele vê um homem abençoado, e pega aquele Paulo, o famoso Paulo que depois escreve todas aquelas epístolas maravilhosas que tem nos abençoado, e traz o Paulo para junto dos apóstolos, traz ele para junto daqueles que eram os líderes da igreja na época, um grande ajudador. Barnabé foi um grande ajudador, ele determinou muitas coisas importantes para a nossa realidade do cristianismo. Barnabé, ele era encorajador, e aí nós vemos o apelido que ele recebeu, Barnabé. O José virou Barnabé, filho da consolação, aquele que consola, e outras versões dizem, o encorajador. Quando a Bíblia daí nos mostra, lá, um pouco depois, de Atos 9, lá em Atos 11, quando os cristãos começam a ser espalhados devido à perseguição de Estevão, ou seja, a igreja não estava seguindo o mandamento de Jesus, de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e isso antes ainda do Paulo se converter, nós temos a morte de Estevão, o próprio Saulo, consentindo com a morte de Estevão. Daí, agora, depois da conversão, nós temos aquela dispersão, porque com as perseguições, todos os seguidores de Jesus, exceto os discípulos, saíram de Jerusalém, que onde estava acontecendo um foco muito grande de perseguição, e eles chegam em vários lugares, e chegam em Antioquia, e lá surge uma igreja forte, uma igreja abençoada, uma igreja diferente, porque não era mais pregado o evangelho só para os judeus, mas os homens de Chipre e os homens de Cirene têm a ousadia, a audácia de pregar o evangelho também para os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, e naquela igreja que surge, nós vemos um homem indo para lá e encorajando
aquela igreja a permanecerem firmes no Senhor, a estarem realmente com todo o coração voltado pela causa do Senhor. Um homem que, olhando para ele, nós conseguíamos ver Jesus. Um homem que usou a sua língua, usou a sua boca, usou os seus talentos, usou o seu vigor para fazer o certo. E nessa ocasião, como um grande encorajador. Por isso que eu digo, este homem chamado Barnabé vestiu a camisa do Evangelho de Cristo, decidiu representar Cristo, ser um cristão verdadeiro. E olhando para a nossa realidade de hoje, irmãos, se nós levarmos a sério o censo do Brasil, dos evangélicos, e se todo evangélico fosse igual a um Barnabé, o nosso país já teria sido outro há muito tempo. O problema é que não usamos, às vezes, a língua para encorajar, mas para difamar, para criticar, para criar inimizade, para maldizer. Usamos a língua para, em vez de encorajar, levar as pessoas para baixo, com situações em situações ainda piores. A nossa língua precisa ser usada como Barnabé usou, e encorajar. Ele era um homem bom por essas características. Também podemos dizer a questão da misericórdia. Um homem misericordioso. Depois que aquela igreja de Antioquia estava alicerçada, estava bem edificada, aquela igreja se torna a mais importante igreja desse primeiro século. Mais importante até que a igreja de Jerusalém, onde estavam todos os apóstolos. O que o Barnabé faz? Ele dá crédito, ele encoraja o Paulo. Paulo, vem cá. Eu sei que você é um gênio, eu sei que você é um cara fera, eu sei que você conhece muito das Sagradas Escrituras, eu sei que você teve uma experiência com Deus. Vem comigo para Antioquia. E lá eles ficam mais um ano edificando a igreja, ensinando a igreja, aprendendo com a igreja. E aquela igreja se torna uma igreja tão forte, tão bem alicerçada, que é a igreja de Antioquia, que vai patrocinar as viagens missionárias de Paulo e Barnabé, depois de Paulo e Silas e Barnabé junto com João Marcos. E daí na primeira viagem missionária, nós vemos então essa igreja enviando Paulo com Barnabé. E junto vai, a Bíblia diz, primo, alguns teólogos defendem que sobrinho de Barnabé, um jovem chamado João Marcos. E esse jovem vai junto, empolgado, mas pelas dificuldades da viagem, pela dificuldade de pregar o evangelho em alguns lugares, a Bíblia diz que lá perto da Panfilha, o João Marcos, ele decide voltar. Ele não quer continuar na viagem. E Paulo fica muito indignado com ele. O tempo passa, eles voltam para a base de Antioquia, e daí na segunda viagem missionária, quando surge a oportunidade de fazer uma viagem novamente, visitando aquelas igrejas, indo em lugares diferentes, o Paulo diz, João Marcos não quer com a gente. Ele é muito mole, não aguentou da última vez. E daí um homem misericordioso, chamado Barnabé, ele diz, não, nós vamos levar o Marcos. E a Bíblia diz que há até um desentendimento entre Paulo e Barnabé, e eles se dividem. Então Paulo pega o Silas e começa então a sua viagem, e o Barnabé pega o João Marcos. O João Marcos, que daí lá na frente, alguns anos depois, o Paulo vai reconhecer a importância dele. Escrevendo para Timóteo, ele diz, olha, por favor, manda também vir, lá em 2 Timóteo, quando Paulo estava no fim da vida dele, manda vir para mim o João Marcos, porque ele é de uma utilidade fantástica para mim. E se não fosse a misericórdia desse homem chamado Barnabé sobre a vida de João Marcos, provavelmente nós não teríamos o segundo evangelho da nossa Bíblia, o evangelho de Marcos, que foi escrito por esse garoto que havia desanimado de uma viagem lá atrás, mas pelo investimento ali de um homem de Deus, ele teve sucesso e foi uma bênção. Como é que está a nossa posição de misericórdia, irmãos? No mundo hoje, eu sempre digo, somos diariamente convidados a entrar na forma do mundo. E misericórdia hoje é algo difícil. Ainda mais no país onde não tem justiça como nós.
Alguns dias atrás, alguns meses atrás, eu me peguei falando algo que me deixou em crise. Uma amiga minha compartilhando que estava passando ali debaixo de uma ponte, veio um garoto menor de idade para assaltar ela. E pegou a bolsa dela e ela conseguiu segurar na alça e puxaram tal. E ela começou a gritar. Quando ela começou a gritar, tinha uns homens passando, vieram e deram uma surra naquele garoto. E sem pensar, sem raciocinar, eu falei, bem feito, merecia. Às vezes nós estamos assistindo televisão e a gente está falando isso. Mas tinha que levar uma surra. Esse tinha que sofrer dessa forma. Ele fez isso, tinha que fazer isso com ele também. Irmãos, num país, como eu disse, sem justiça como o Brasil, onde a justiça não funciona, a gente fica revoltado. A gente fica indignado com muitas ocasiões. Mas às vezes nós precisamos olhar o contexto da situação. E às vezes nós precisamos olhar como cristão. Se dependesse de misericórdia, as pessoas seriam apenas punidas, vingadas, mas poucas restauradas. É a misericórdia do cristão que faz a diferença. É a misericórdia do cristão que deixa, como diz, o próprio Jesus disse, você inflama, deixa algo inflamando ali na cabeça da pessoa, quando você retribui o mal com o bem. E essa foi a posição de Barnabé. Por isso, ele era um homem bom. Um homem bom. Irmãos, a bondade precisa ser uma característica na minha e na sua vida. Não existe verdadeiro cristão que não pratique a bondade. É algo fácil? Não é algo fácil. Mas nós vemos o complemento no que Lucas continua dizendo sobre Barnabé. Ele era um homem bom e um homem, o que diz aí na tua Bíblia? Cheio do Espírito Santo. Aqui nós começamos a entender a lógica cristã. Porque, irmãos, vamos ser bem sinceros, se você olha para a Bíblia, olha para as propostas de Jesus, de amar o inimigo, de amar o próximo como a ti mesmo, de se alguém te dar um soco na cara, você virar o outro lado. A gente, olha, esse Jesus era meio doidinho da cabeça. Não tem como, a naturalidade humana, na nossa naturalidade, a gente cumprir o que a Bíblia diz. Não tem como. E nós vemos algumas propostas de Jesus, falando, olha, sede santos porque eu sou santo, se eu fiz assim, façam vocês também. Se dizem que são os meus amigos que me amam, então obedeçam os meus mandamentos. Quantas coisas Jesus diz que meio nos coloca na parede. Mas o segredo, irmãos, está aqui, em ser cheio do Espírito Santo. Ele nos disse, não vos deixarei órfãos. O Espírito Santo está aí para que nós venhamos conseguir ser verdadeiros cristãos. E essa chave do Evangelho, essa chave da verdade, ela precisa ser compreendida na teoria e na prática por nossas vidas. Senão nós vamos ser cristãos neuróticos. Senão nós vamos ser crente meio maluco. Porque a gente vai tentar, vai se esforçar, vai lutar, e você não vai conseguir cumprir os mandamentos de Jesus, a não ser com uma situação, você sendo cheio do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo nos enche, é Ele que governa as nossas atitudes, é Ele que fala através de nós, é Ele que realmente está ali nos ensinando, nos consolando, nos ajudando a ser cristãos verdadeiros. Nós vemos essa passagem falando então que Barnabé era cheio do Espírito Santo. E nós temos aquele outro versículo, que já o Paulo escrevendo aos Gálatas, Efésios, que todos os pentecostais conhecem. E não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Irmão, aqui algo lógico também que muitas pessoas não entendem.
Jesus ali estava falando do vinho, sobre embriagar, sobre se encher, mas o vinho ele é representante das coisas que nos afastam de Deus. O vinho é representante de tudo aquilo que nos leva a pecar. E a questão lógica da física, onde duas coisas não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. No mundo espiritual, irmãos, é a mesma coisa. Onde não existe um coração cheio de Deus, onde não existe um coração cheio do Espírito Santo, o que vai entrar? Tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Certa vez eu ouvi uma ilustração muito boa sobre isso. Imagine um terreno baldio. Um terreno baldio, o que fica no terreno baldio? Cresce ervas daninhas, vem maconheiros, os vizinhos jogam lixo, todo tipo de entulho é despejado lá. Se você tem um terreno e não botar cerca ou muros, é isso que vai começar a acontecer. Agora, quando você constrói uma casa, as pessoas veem que tem alguém morando, ali já está ocupado. O coração do homem, quando não está cheio do Espírito Santo, aí começa a ter problema. Aí começa outras coisas querer entrar. E o mundo ele não é educado como Jesus se coloca, que estou à porta e bato. O mundo, quando percebe que não tem Deus naquela vida, quando o Espírito Santo não está lá, ele chega que nem o Capitão Nascimento, dá um chute na porta, entra, invade e pronto. E as mazelas desse mundo começam a penetrar o coração de muitas pessoas. Por quê? O Espírito Santo não está lá. Vamos nos encher do Espírito Santo. Vamos buscar relacionamento com o Espírito Santo. Vamos realmente deixar o Espírito Santo dominar a nossa vida. E aí, como Barnabé, nós vamos conseguir cumprir o que está ali. Amar o próximo como a nós mesmos. Olhar para as pessoas e cuidar das pessoas e valorizar as pessoas como nós valorizamos. Só que no mundo egoísta de hoje, irmãos, um mundo que hoje prega apenas o hedonismo, o prazer próprio, isso aqui não faz sentido. E muita gente dentro da igreja vive nessa maneira, como essas coisas não fazendo sentido, por quê? Porque ainda não vestiram a camisa do Evangelho de Cristo, porque ainda não encheram-se do Espírito Santo. E daí nós começamos a ver a igreja perecer. Aí nós começamos a ver as nossas crianças mendigando professores para cuidar, porque não tem voluntários, porque está todo mundo correndo atrás de si. Aí nós vemos, eu como pastor de adolescente tenho visto, o dilema dos dirigentes para encontrar uma pessoa que queira realmente se incomodar com os adolescentes. Porque todos dizem, não, adolescente dá muito trabalho, adolescente é isso. Mas se a proposta de Jesus é que você ame eles como você ama a si, você cuida de si, você se valoriza, você está todo bonitinho, vamos lutar também pelo próximo. E daí, hoje as igrejas do Brasil, está acontecendo o que aconteceu na Europa, que esfriou totalmente, o que está acontecendo nos Estados Unidos, a crise do voluntariado. Ninguém quer mais voluntariar nada, a não ser que ganhe. Daí as pessoas não querem mais ser voluntárias, elas querem um emprego. Eu até posso ser líder adolescente, mas aí eu preciso também de uma ajuda, eu preciso de um salário, assim por diante. Alguns pensam, Ledião, mas você fala porque você é obreiro integrado, você é pastor, você recebe da igreja. Irmãos, eu fui voluntário toda a minha vida na igreja. E fui consagrado obreiro, não porque meu pai é pastor, mas porque os presbíteros viram que eu tinha capacidade para estar envolvido integralmente na obra do Senhor. E o obreiro é digno do seu salário. Mas se eu tivesse secularmente, eu continuaria fazendo o que eu fazia antes, que trabalhava secularmente, mas cantava no coral, tocava na banda, cantava no conjunto, fazia teatro com Cristo em Foco, estava cuidando dos adolescentes. Tudo isso eu fazia antes de ser obreiro integrado, mas porque eu entendi que eu preciso amar as pessoas, eu preciso fazer a obra de Deus, eu preciso estar realmente com a camisa do reino, me entregando totalmente. Irmãos, não vamos reproduzir as características do mundo
na nossa vida. Nós somos chamados para ser luz, para ser diferente, para ser sal. No mundo é assim. Se você está ganhando, está bom. E o resto não importa. Se eu estou bem, não estou nem aí para o resto. Que se dane o mundo. Essa é a proposta do mundo. E isso que o diabo quer. O diabo aplaude quando você é egoísta. Quando você realmente fecha a porta da sua casa para os outros. Quando você não se importa com as pessoas. É isso que ele quer. Que nós venhamos realmente deixar o Espírito Santo encher a nossa vida. E isso que parece loucura para o mundo, de amar o próximo como a nós mesmos, de fazer o bem para as pessoas que nem conhecemos, como Jesus o propôs na parábola do bom samaritano, com o Espírito Santo em nossas vidas, nós conseguimos fazer isso. Quando estamos cheios do Espírito Santo, nós olhamos o mundo pela ótica de Deus, como Deus vê as pessoas. E a mensagem do Evangelho, pregada por todos nós, João 3,16, começa a atuar em nossa vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu melhor, o seu Filho unigênito, que veio ao mundo, morreu por aqueles que não mereciam, pecadores, e nos salvou. Jesus também nos convida para que venhamos fazer isso a cada dia. Vamos abrir mão do nosso egoísmo, e abençoarmos as vidas que nos cercam. Irmãos, ser cheio do Espírito Santo é fazer isso, é obedecer a Deus. Barnabé, nós vemos ele um homem exemplar, obedecendo o Espírito Santo. Ir para Antioquia ou ficar em Jerusalém, talvez era dilema para muitos dos apóstolos. Mas os próprios apóstolos viam em Barnabé um servo. Enviaram ele. Era plano do Espírito Santo fazer de Antioquia uma base missionária. Antioquia, naquela época, era a terceira maior cidade do Império Romano. Estava apenas atrás da própria Roma e atrás de Alexandria. Antioquia era um potencial, mas não tinha nada. Os cristãos, de início, não queriam se envolver. Até que uns desconhecidos lá, que hoje nos abençoaram, mas que nós nem sabemos o nome, uns homens de Chipre e uns homens de Cirene, uns cipriotas e uns sirineus, eles foram lá e decidiram pregar também para aqueles que não eram judeus, pregar para os gentios. E a porta do Evangelho se abre para nós, irmãos, se abre para nós. Antes disso, nós só vemos 2 grupos de gentios recebendo o Evangelho. Quando Filipe foi para Samaria, mas os samaritanos já eram meio parente ali dos judeus, já conheciam a mensagem do Evangelho, e quando Cornélio convida o Pedro para ir na casa dele. Depois, esse negócio de o Evangelho chegar nas grandes massas dos gentios, o Evangelho chegar para aqueles que não eram judeus, foi com esses homens que a gente nem conhece, que a Bíblia nos diz ali em Atos 11, uns sirineus e uns cipriotas, que eram cheios do Espírito Santo, foram usados. A própria palavra de Deus diz, o Senhor era com eles, e por isso fizeram isso. Irmãos, nós precisamos aprender com esses homens e aprender com o Barnabé, que não perguntou por quê, para quê. Quando o Espírito Santo tocou no seu coração, para ele ir lá para Antioquia, para servir aquela igreja lá, ele foi disposto a servir, foi disposto a encorajar, foi disposto a mostrar para aquelas pessoas quem era o Deus que eles serviam. Isso, irmãos, isso aqui que eu estou falando, é ser cheio do Espírito Santo, tá? Isso aqui é ser cheio do Espírito Santo. Por que eu estou falando isso bem claro para vocês? Porque hoje, em 2012, infelizmente, nas nossas igrejas pentecostais e muitas Assembleias de Deus, se tem uma noção totalmente equivocada do que é avivamento e do que é ser cheio do Espírito Santo. Jesus foi bem claro, olha gente, os maiores mandamentos é você amar ao Senhor acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Jesus viveu isso na sua vida. Jesus esteve aqui todo o tempo ajudando, fazendo milagres, abençoando as pessoas, e quando chegou um momento decisivo, aquilo que ele poderia fazer por toda a humanidade, ele fez, que deu a sua própria vida em nosso lugar. Nós vemos aquelas pessoas que se tornaram cristãos verdadeiros fazendo o mesmo. Só que hoje, que já vem de alguns anos, as pessoas pensam que ser cheio do Espírito Santo é você apenas sair pulando na igreja, é você ter a unção da lagartixa, é você ter a unção do leão e sair rugindo.
As pessoas pensam que ser cheio do Espírito Santo é fazer aviãozinho, rodopiar, bater na perna, bufar. Irmãos, vamos olhar para o que a palavra de Deus nos diz, o que é ser cheio do Espírito Santo. Aqui na igreja primitiva nós vemos o Espírito Santo agindo, tendo liberdade nas vidas, abençoando a vida de Barnabé, guiando ele, porque ele era cheio do Espírito Santo, mas nós vemos as características ali, amando as pessoas, ajudando o próximo, pregando o Evangelho, fazendo o bem, curando as pessoas. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Nós cremos no dom de línguas, nós cremos no dom de profecia, nós cremos no que a Bíblia nos diz que realmente acontece, mas cuidado, porque o diabo tem levado muitas pessoas para o extremo, e o Espírito Santo tem se retirado, espírito de engano tem vindo em muitas igrejas, tem confundido as pessoas. Isso estava acontecendo na própria igreja de Corinto. Na própria igreja de Corinto estava acontecendo isso. Tanto que Paulo, ele tem que dar uma cacetada na igreja de Corinto. E se você pega lá o capítulo que muitos acham mais lindo da Bíblia, o capítulo do amor, em 1 Coríntios 13, dá uma olhada antes e dá uma olhada depois do que Paulo está falando. Na confusão dos dons. As pessoas queriam profetizar, as pessoas queriam falar em línguas apenas, e achavam que por isso elas eram maiores que as outras e tal. Daí vem Paulo assim, ó, com os dois pés, olha, você pode falar a língua dos homens, dos anjos, você pode ter dom de profecia, se vocês não tiverem amor, não são nada. Serão como latão que fazem muito barulho, mas estão vazios. Irmãos, que o Espírito Santo esteja nos enchendo a cada dia. Que nós venhamos realmente ter sede pelo Espírito Santo, não sede por modismo, não sede por coisas passageiras, mas sede pela essência, sede pela base, que é ser cheio de Deus, buscar Deus através da oração, conhecer a sua palavra. Assim o Senhor vai nos usar, assim o Senhor vai realmente continuar abençoando a sua igreja, fortificando a sua igreja. Vista a camisa do Evangelho, seja cheio do Espírito Santo. A terceira característica que nós vemos aqui, que também complementa tudo isso, era um homem cheio de fé. E daí nós podemos lembrar do que lá na frente, o escritor aos Hebreus vai escrever, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e é galardoador dos que o buscam. São três coisas, irmãos, que estão juntas. Essas três características que Lucas aponta para o Barnabé são coisas que estão juntas e precisa fazer parte da nossa vida. Bondade, ser cheio do Espírito Santo e ser cheio de fé. Se você, irmão, não tem mais fé em Deus, você não vai conseguir fazer nada pelo reino de Deus. A nossa fé não pode ser aquela roda gigante, que um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. A nossa fé não pode ser oscilante dessa maneira. Nós somos convidados, irmãos, a sermos os heróis da fé de hoje, de 2012. Isso não é proposta para pastor, isso não é proposta para missionário, isso é proposta para a igreja, isso é proposta para quem aceitou Jesus, reconhece Ele como Filho de Deus e está disposto a fazer a vontade dEle. Como é que nos enchemos de fé, irmãos? É praticando a fé, é buscando a Deus. E a fé, ela se torna forte, se torna ratificada. A fé, ela se torna quase que palpável, mas precisa dar esse passo de fé para conhecer esse Deus que nos criou, esse Deus que conta conosco, fé para saber que esse Deus continua agindo,
continua fazendo um milagre e deseja nos usar como canal. Precisamos ter fé. Ter fé. Irmãos, que realmente a nossa vida venha seguir o exemplo do Barnabé. E eu trouxe o Barnabé porque algumas pessoas começam a olhar a proposta de Jesus e acham, Jesus era o Filho de Deus. Então é só um ponto lá em cima que eu preciso olhar e tentar seguir, mas eu nunca vou conseguir ser igual. Essa não é a proposta de Jesus para nós. A vida de Barnabé nos revela que é possível ser cheio de Deus, que é possível ser santo, que é possível fazer o bem. Basta você querer. Basta você se colocar nas mãos de Deus. Irmãos, o Barnabé, falando talvez de um modo mais abrangente, ele é o responsável direto, ou seja, aquele que Deus usou para que nós estivéssemos aqui hoje. Paulo provavelmente foi sim o maior líder do cristianismo, superou os 12 apóstolos, superou o próprio Barnabé, muito mais conhecido que todos nós, mas não existiria um Paulo se não fosse um Barnabé cheio de Deus, se não fosse um Barnabé cheio do Espírito Santo, dando crédito, dando confiança para o Paulo. E hoje o Evangelho chegou aos gentios, hoje o Evangelho está aí, nos nossos ouvidos, com o Brasil praticamente todo evangelizado, porque um homem se deixou ser usado por Deus. Um homem vestiu a camisa do Evangelho. Irmãos, você pode estar pensando, o pastor hoje decidiu aí dar umas cacetadas na gente. Não é. Eu apanho muito junto com vocês. Tudo isso aqui, fala primeiro comigo, e daí eu passo para vocês. Mas nós precisamos hoje tomar decisão. Uma decisão de sermos cristãos verdadeiros, irmãos. Precisamos tomar uma decisão de ser mais louco por Jesus, apaixonado por Jesus. Precisamos tomar uma decisão de seguir os passos de Jesus, fazer o que Ele fazia e parar de se conformar com o mundo. E lembre-se, irmãos, quanto mais tempo você gasta com as coisas do mundo, mais na forma dele você entra. Então, vou aplicar de uma forma bem prática. É lógico, se você dá mais espaço para a televisão, você vai ser mais egoísta, mais hedonista. Se você dá mais espaço para a palavra de Deus, você vai ter mais sede de Deus. Você vai mais andar conforme a palavra de Deus. Você vai reproduzir Cristo na sua vida. Se nós ficarmos engolindo as coisas do mundo, nós vamos parecer com o mundo. E faça, irmãos, eu não estou falando aqui, o pastor está falando assim, poxa, será que não pode ser televisão? Não estou falando nisso. Não estou sendo muito rigoroso, eu estou falando que nós precisamos cuidar onde nós investimos nosso tempo. Faz um teste na sua vida mesmo, faz um teste. Passa uma semana sem vir na igreja, sem ler a sua Bíblia, sem ter o seu momento de oração. Assista a TV, não estou falando para você assistir coisas explicitamente mundanas. Assista as coisas normais que um cristão aí assiste, um cristão entre aspas, Assista lá a televisão, os programas de domingo, a novelinha que 80% do Brasil assiste. Olha no final dessa semana, como é que está a sua mentalidade? Você vai estar muito mais egoísta, muito mais avarento, pensando mais em você. Você vai estar realmente assim, do jeito que o diabo gosta, inconscientemente. Agora, passa um tempo na presença de Deus. Tire por dia, irmãos, por dia, meia hora para Deus. 15 minutos de leitura bíblica, 15 minutos de oração. Faça isso essa semana. Você vai ver que no final da semana, você está olhando as pessoas de um jeito diferente. Você está praticando coisas diferentes. O seu vocabulário está diferente. O seu tratamento com a sua esposa, com o seu marido está diferente.
A tua visão a respeito dos teus filhos está diferente. E a proposta de Jesus não é meia hora, a proposta de Jesus é o tempo todo. É o tempo todo. Ande falando com Ele. Deixa Ele conversar contigo quando você está dirigindo. Deixa Ele entrar contigo lá no teu trabalho, na tua escola, onde você estiver. Deixa a palavra dEle ser o teu manual, ser realmente o teu livro de cabeceira, ser aquilo que pauta o teu caminho. Irmãos, você vai começar a ficar cheio do Espírito Santo. As pessoas ao teu redor vão ser abençoadas. Você vai ser um Barnabé contemporâneo. E essa é a proposta de Deus para nossas vidas. Vamos colocar em pé. O tempo já se esgotou, tive que correr um pouco. Mas, irmãos, isso aqui que me faz refletir, isso aqui que eu vejo na vida de Barnabé, um autêntico seguidor de Jesus, é o que eu preciso ser, é o que eu quero ser. E a gente pensa, puxa, mas é muita renúncia, né? Olha, poucos homens que pisaram nessa terra foram mais felizes que Barnabé. Irmãos, se você renunciar ao mundo e optar a ficar com Cristo, optar a deixar Cristo trabalhar todo dia na sua vida, eu vou dizer um negócio para você. Quem sai ganhando é você. Deus não vai ser mais feliz ou menos feliz se você orar mais, se você ler mais a Bíblia. Você que vai. Deus não vai ser mais Deus ou menos Deus se você buscar ou não buscar Ele. Ele é Deus soberano, mas eu vou mudar. Eu é que preciso dEle. Eu que sou sedento por Ele. Eu que sou carente dEle. Quem é beneficiado no fim de tudo isso? Sou eu e você. Por isso, a mensagem do Evangelho, que depois Paulo vai dizer, que parece loucura para esse mundo, aonde já se viu? Negar a nós mesmos para seguir um cara que viveu 2000 anos atrás, isso não faz lógica. Faça isso e você vai ser uma pessoa completa. Vida completa é o que Deus tem para nós. Quando deixamos o Espírito Santo entrar, governar, morar em nossa vida. Irmãos, a prova real está aí. Dá uma olhada ao redor. Dá uma olhada ao redor. Essa loucura aí que a gente vive buscando, chamada dinheiro, onde tem levado os milionários? Muitos vivendo sobre remédio, depressão, briga entre família, os filhos perdidos e assim por diante. O prazer desenfreado, onde tem levado as pessoas? Doenças venéreas, perda da família, depressão. Está aí a prova real, basta você olhar ao seu redor. Agora, dá uma olhada numa pessoa que você sabe que é praticante do verdadeiro Evangelho. Pastor, você está dizendo que essa pessoa, então, que pratica o Evangelho, não fica triste, não fica amargurada, não tem ira? Não estou falando isso. Eu estou falando que esse não é o estado dela. Isso é um acidente na vida dela. Cristão pode ficar triste, mas não vive triste. Cristão pode estar irado, mas não vive irado. Cristão pode passar por dificuldade, mas ele não vive em dificuldade. Isso é a vida abundante que o Senhor prometeu para mim e para você. Está afim disso? Está disposto a seguir esse Jesus? Vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração de entrega aos nossos corações. Todos nós precisamos disso. Coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar. Oh Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra e pelo exemplo do Barnabé, Senhor. Que vem realmente nos dar um chacoalhão, Senhor. Nós precisamos despertar para ser cheios de Ti. Deus, que o nosso coração não venha a ser encontrado vazio de Ti, onde o diabo, o mundo, as mazelas desta vida possam ocupar lugar. Não. Senhor, nós queremos ser cheios do Teu Espírito, portanto vem, faça morada, governe, Senhor. O trono da nossa vida é Teu, foi criado para Ti. O sentido da nossa vida está em Ti, Senhor, mas nós precisamos de força, nós precisamos de ajuda para dizer não para o mundo, para repudiarmos, Senhor, as propostas malignas, que aparentemente parecem tão boas, tão lindas, mas são engano fatal, são destruição para nós. Abre, Senhor, os nossos olhos, nos impulsiona, Pai, para a verdade. Senhor,
nós queremos ser governados por Ti. Espírito Santo de Deus, perdoa as nossas falhas, perdoa, Espírito Santo de Deus, tantas vezes que viramos as costas para Ti, tantas vezes que demos lugar, Senhor, para aquilo que não Te agrada. Muitas vezes, Espírito Santo, Tu saíste e nós nem percebemos. Volta, toma os nossos corações, domina-nos. Realmente queremos, Espírito Santo, ser cheios de Ti para fazer a diferença, para cumprir as propostas de Deus na nossa vida. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor, e muito consciente, Espírito Santo, nós estamos Te convidando para governar as nossas vidas, para morar e para realmente, Senhor, colocar a Tua camisa em nossas vidas. Deus, que venhamos realmente vestir a camisa do Evangelho e como igreja, como Teu representante, fazermos a diferença no mundo hoje, em 2012. Assim oramos, assim pedimos. Amém e amém. Dê um abraço aí na pessoa que está ao teu lado e diga para ela: seja cheio do Espírito Santo. Busque o Espírito Santo.